A gente está iniciando agora uma nova fase do nosso bate-papo aqui sobre a África tradicional. Nós já falamos até agora sobre os nagôs. Lembrando que essa palavra nasceu durante a diáspora, tá? Ela não existia. Essa palavra foi criada para mostrar a semelhança linguística entre os povos da África do Norte, da África Ocidental, né, da Costa do Ouro, Costa da Guiné, enfim. Nós conversamos sobre o Império do Ghana, que ficava ali do lado do deserto do Saara, falamos sobre o Império do Mali, dos Mandingas, né, falamos sobre o reino da Omé, dos Fon, do reino Yorubá, dos Queto, dos Yorubanos ou Yorubás, enfim, falamos sobre várias etnias e povos ou reinos. Mas agora a gente vai entrar em outra parte da África tradicional, que é a África Central, a África Oriental e a África do Sul. Vamos falar dos Bantus. Sim, lembrando, não sei se todos sabem, que os Bantus foram os mais escravizados para o Brasil. Sim, a maioria dos escravos que vieram para o Brasil foram Bantus. Reino do Congo, Reino Nigoio, Reino Loango, Cabinda, Matamba, enfim. Então isso quer dizer que a nossa cultura, principalmente aqui no Sudeste e no Sul, é mais rica, é mais influenciada pelo Banto, em todos os sentidos. O samba, certo? A nossa gíria, o nosso jeito, né? A nossa cor, a nossa fisionomia, ela é praticamente totalmente direcionada aos Bantus. Não teria como iniciar esse assunto sobre os Bantus sem antes explicar o que significa Banto, quais foram os reinos, né? Mais ou menos como tudo aconteceu. A gente não teria como fazer como demonstrar tudo isso. Beleza? Então eu vou começar mostrando para vocês pegarem essa visão legal do que significa Banto. Beleza? Vamos lá. Banto. Quando nós falamos dos Bantus e da linguística, nós falamos línguas bantas, certo? Línguas bantas, a linguística proporcionada pelos Bantu, certo? E essa maneira, né, de representar esses povos que tinham essa semelhança linguística às línguas bantas, esse conceito, de fato, ele nasceu em 1862. Olha só, em 1862 apenas. E quem criou esse conceito foi um filósofo alemão. O nome dele, William Black. Esse cara aqui criou esse conceito em 1862, chamado Banto e línguas bantas. Beleza? Com predominância na cultura brasileira. Valeu? Vamos continuar. Certo? Aí vem uma outra situação muito interessante. Rapaziada, pensa bem. Banto, línguas bantas, protobanto. E o que é o protobanto? O protobanto é a raiz linguística das línguas bantas. O protobanto teve mais de 3.000 estruturas linguísticas. Atenção nessa parada. Mais de 3.000 estruturas linguísticas que atualmente são 500 línguas faladas na África Negra. Ou seja, 3.000 estruturas linguísticas do protobanto resultaram em 500 línguas faladas atualmente na África Negra. Qual o tamanho dessa complexidade? Um exemplo. Na República Democrática do Congo, temos mais de 200 etnias dentro desse país. Algo em torno de 250 etnias. Imagine, 250 etnias dentro de apenas um país. Um país. Agora nós estamos falando de praticamente a parte de baixo inteira da África.
inteira da África, com diversas culturas, 3.000 estruturas linguísticas, lá naquela época, na África tradicional. Então é muito complexo falar sobre todas as etnias e todos os reinos antigos da África tradicional e suas tradicionalidades, suas religiosidades, sua ancestralidade. É muito complexo e não é igual uma ciência exata. Beleza? Então vamos lá. Os principais reinos da antiga África tradicional, certo? Ali na África Central, na Oriental, na África do Sul. Os principais reinos antes da chegada dos portugueses, certo? Os portugueses tiveram os primeiros contatos com o antigo reino do Congo por volta de 1492. Em 1567, em 1575, mais exatamente, grava essa data, 1575, o reino do Congo acabou. Ele desabou. Ele foi totalmente dominado pelos portugueses. Mas o primeiro contato foi em 1492. Entre 1492 e 1493. Olha só. Então, os principais reinos, antes de acontecer essa dominação portuguesa, depois dos holandeses, depois dos ingleses, né? Foram várias dominações, porque Portugal perdeu muito espaço e ficou desesperado por isso, economicamente, enfim. Então, antes do nascimento da Angola, né? Do reino de Matamba, enfim, antes de tudo isso, eram 3 reinos. O reino do Congo, da etnia Bakongo, o reino Nigoio, da etnia Baioio, e o reino Loango, da etnia Vili. Qual é a principal característica das línguas bantas? Não é difícil, isso não é difícil. A principal característica é o seguinte: toda a letra O tem som de U. Banto, Bantu, Congo, Congo, Bakongo, Bakongo, Nigoio, Nigoio. Todo o final, ou seja, toda a letra O tem som de U. Essa é a principal característica desse cara aqui chamado línguas bantas e do proto-banto com 3.000 estruturas linguísticas, certo? Então vamos lá, nós tínhamos 3 reinos principais. Esses reinos principais tinham uma estrutura basicamente de vassalagem, certo? Por quê? Porque o reino do Congo era dominante. Ele dominava, não dominava territorialmente, certo? O domínio era religioso e tributário. Dominava tanto o reino Nigoio quanto o reino Loango, certo? Eles estavam ali bem próximos do rio Zaire e tinham o principal ponto comercial chamado Cabinda. E por que nasceu esse nome Cabinda? Bem, dentro da estrutura do reino Nigoio, que nós vamos conversar aqui mais propriamente, isso é só uma introdução, certo? Dentro da estrutura política, a organização política do reino Nigoio, você tinha ali o Manfuca, você tinha o Mongoio, que era o rei, o Manfuca, certo? E o Manfuca era tipo um cara que fazia as relações comerciais, certo? E por isso ele tinha muito prestígio, ele tinha muito poder. Então existia um Manfuca com o nome de Binda, certo? E aí, de tanto comentário, ele ficou tão famoso, que passaram a chamar a cidade, né, de Cabinda. Por quê? Manfuca Binda. Então ficou Cabinda. O tamanho de prestígio que esse Manfuca tinha. Repetindo, Manfuca era um cara responsável pela relação comercial, certo? Ele tinha muito prestígio. Chegou um ponto que ele tinha mais prestígio que o próprio Mongoio, que era o rei, certo? No caso do reino Nigoio, da etnia Baioio, certo? Então eles estavam concentrados comercialmente ali em Cabinda.
Rio Zaire, Cabinda. Qual era a base principal do comércio desses três reinos? A base principal se chamava bens de prestígio. Jefferson, o que seriam os bens de prestígio? Bem, o sal extraído do mar. Porque, já disse aqui mais de uma vez, os africanos inventaram essa parada de extrair sal do mar, certo? E o principal reino era justamente o reino do Congo e também o reino de Goio, que tinham mais proximidade ali com a costa e também aí entre a costa e o rio Zaire, ficam muito próximos, né? Ali Cabinda, né? O Golfo da Cabinda, enfim, ali eles vendiam sal. Sal era um dos mais importantes, dois chamados bens de prestígio. Mas não tinha só isso, você tinha os panos sambos. Caramba, Jefferson, o que são os panos sambos? Você já foi em algum encontro de lideranças ou de religiosos de matriz africana? Você vai perceber que a roupa usada pela maioria de todos eles, né, até mesmo dos umbandistas, em algumas situações, são usadas umas roupas coloridas, né? Alguns chamam de batas e tudo mais. Aquele tipo de roupa colorida, né? Aquilo era chamado de panos sambos e podia ser feito de várias matérias-primas, certo? Podia ser feito de palha de palmeira, que eles trançavam e depois usavam faziam uma forma de fazer uma tintura, né? E isso valia muito naquela época, tanto que os chineses faziam contatos comerciais com o antigo reino do Congo antes da chegada dos europeus. Eles vinham pegar aqui justamente os panos sambos, certo? E aí tínhamos o marfim também. Uma vírgula para o marfim. Assim como o ouro no Império do Ghana, lá em cima nós conversamos sobre isso, não tinha um valor comercial pesado, entendeu? Forte. A mesma coisa o marfim para o reino do Congo. Primeiro, que desses três reinos aqui, reino do Congo, reino de Goio, reino Luango, o único que tinha um método de conseguir extrair o marfim dos animais, tinha mais acessibilidade, sabia como caçar os animais, eram os Vili, etnia que dominava o Luango, o reino Luango, certo? Eles ficavam mais para o interior, né, do reino do Congo. Então eles conseguiam ter mais acesso e extrair esse tipo de material. Então o marfim para o reino do Congo, o reino de Goio, o reino Luango, antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos europeus, ele servia para ser usado pelas lideranças políticas, pela casta, pelos reis, pelas rainhas, pela corte, né, pelos sacerdotes. Fora isso, ele não tinha muito valor comercial, nem mesmo para outros países, né? Inclusive em outros continentes, como por exemplo a China, também não tinha muito interesse no marfim, certo? Isso antes da chegada dos portugueses, por volta de 1492 e 1493, porque o marfim sustentou a economia portuguesa durante muitos e muitos anos. Aqui vai mais uma lembrança. Os portugueses foram os primeiros a colocarem os pés em solo africano e os últimos a saírem. Caiu a ditadura de Salazar, foi aí um momento que enfraqueceu Portugal. Portugal saiu, tirou os pés do solo africano, mas deixou por lá a lusofonia. Então, maioria dos países ou dos povos bantus atualmente são lusófonos, certo? São lusófonos, assim como nós brasileiros também somos. Olha só. Levou a visão? Religiosidade. Bem, influência religiosa. Vou te dar um exemplo. Para os iorubais, Queto, as divindades se chamavam orixás. Para os Fon ou Jejes, as entidades se chamavam voduns. Os voduns, certo? Para os nativos do Reino do Congo
Reino Nigoi, Reino Luango, elas se chamavam inquices. Então hoje, dentro da matriz africana, quando o terreiro ele é de Angola, ou já na Umbanda ele é o Molocô, as entidades, melhor, as divindades, não as entidades, as divindades podem ser chamadas tanto como orixás quanto inquices. Propriamente na Angola, inquices, mas no Molocô pode ser orixá, também pode ser inquice. E aí, falando sobre inquice, a inquice principal dos reinos, como Nigoi e Luango, se chamava Sinda. Sinda. Ela é Sinda, é orixá. Enfim, por que Sinda? Sinda era a inquice que dominava as águas. As águas. As águas dos rios, as águas próximas dos rios, né? E alguns locais até a água do mar. Era a inquice principal, a divindade principal se chamava Sinda. Hoje, dentro da matriz africana, fazendo esse sincretismo religioso de verdade, não o mentiroso, mas o de verdade, onde as liturgias são incorporadas, agrupadas, aglutinadas por ambas religiosidades, nós podemos comparar Sinda a Oxum, certo? Inclusive tem uma cantiga que já assemelha Sinda a Nanã. Por quê? Porque o fundamento da palavra Sinda não representa apenas a divindade dos rios, mas a divindade das águas. Entendido? Olha só o tamanho dessa influência na nossa cultura e na matriz africana. Bem, continuando. E na linguística? Caramba, na linguística eu vou falar para vocês uma parada que todo mundo fala, muamba. Ah, ela vai o muambeiro. Olha o muamba, não sei o que. Todo mundo fala isso, né? E o que seria muamba? Muamba também é uma palavra que vem do banto, mais propriamente ali do Kakongo, né? Do Quimbundo, né? Ele quer dizer o quê? Um compartimento para carregar bastante objetos. Normalmente, quando os Baiôio, os Vili ou os Bakongo iam fazer, né, iam para sua área comercial, eles levavam os objetos, que eram grandes campos, certo? Dentro das muambas, que era o compartimento onde eram colocados esses objetos. Hoje virou uma gíria aqui no Rio de Janeiro, principalmente, no muambeiro. Corre, corre que é o muambeiro. Certo? Outra palavra, Bangu, que é um bairro aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, aliás, o bairro mais populoso do Rio de Janeiro. Era Campo Grande, mas passou a ser Bangu, segundo o último censo. Bangu também é uma palavra banta, que lembra as colinas de Bangu, que eram, né, grandes elevações lá no antigo Reino do Congo. Eram as colinas de Bangu. Então, por semelhança, de repente, territorial, o bairro de Bangu, ele é cheio de elevações, né? E passa no meio das elevações como se fosse um vale. Pela semelhança territorial, foi dado o nome do bairro de Bangu. Olha só, nós temos um bairro no Rio de Janeiro que utiliza uma lembrança fortíssima da nossa África tradicional, da nossa língua banta, certo? Do antigo reino do Congo. As colinas de Bangu hoje é um bairro no Rio de Janeiro chamado Bangu. Isso é a linguística, isso faz parte das línguas bantas. Bem, a rota comercial, como disse para vocês, era a cabinda principal. Falei para vocês sobre os bens de prestígio. Provavelmente vocês vão me perguntar assim, Jefferson, e a escravidão? Bem, após o contato com os portugueses, rapaziada, somos seres humanos. E eu sempre vou falar a mesma coisa. De todos os animais que caminham sobre esse solo, esse mundão,
O único que não merece ter contato ou extrair nada no meio ambiente é justamente o ser humano, porque o ser humano consegue destruir a si mesmo e ele não fica satisfeito em destruir a si mesmo, ele destrói tudo que ele vê em volta. O leão caça porque tem fome, ainda escolhe suas presas, né? A natureza, ela tem um ciclo perfeito. Eles preservam e conseguem beber a mesma água, enfim, eles conseguem conviver no mesmo ambiente, mesmo entre predadores, né, e vítimas dos predadores. Mas o ser humano não. O ser humano é predador dele mesmo e de tudo que tem em volta dele. Então, é claro que depois da chegada dos portugueses e da Igreja Católica em solo africano, no Reino do Congo, esse contato fez com que, lá nos bens de prestígio que eu acabei de falar para vocês, marfim, panos sambos, entra também o escravo como bens de prestígio. E aí é o início do fim do Reino do Congo. É o início do fim. Mas eu só vou falar sobre isso nos próximos vídeos, quando nós começarmos a desenrolar os reinos especificamente, um por um, economicamente, religiosamente, culturalmente, linguisticamente. Valeu? Pega essa visão. Jefferson Araújo, um barco remando contra maré.